Sabe aquela imagem que vem na sua cabeça quando alguém fala deserto? Provavelmente é uma imensidão de areia, dunas gigantescas, um sol escaldante e talvez um camelo perdido no horizonte. E você não está totalmente errado. Mas a definição de deserto é um pouco mais específica. Um deserto é qualquer lugar do planeta que recebe pouquíssima chuva. É a falta de água que define o lugar. Pense assim: menos de 250 milímetros de chuva por ano. Isso é muito, muito pouco. É por isso que esses lugares são tão secos e parecem vazios de vida. É um ambiente extremo, onde a natureza mostra sua força e brutalidade. Mas se a principal característica é a falta de chuva, por que a gente sempre associa desertos com areia? Essa é a grande pergunta que vamos desvendar hoje. Nem todo deserto é um mar de areia. Desertos de pedra, desertos de sal, desertos de gelo. Antártica? Sim. A Antártica é o maior deserto do mundo, porque lá quase não chove, só neva. Mas os desertos quentes, como o Saara, guardam o segredo arenoso. A gente olha para dunas que parecem ondas congeladas no tempo. Imagine uma montanha de rocha sólida. Como isso se transforma em trilhões de grãos de areia? O processo começa com um fenômeno chamado intemperismo. É um nome complicado para algo simples: o desgaste das rochas. E o principal motor desse desgaste nos desertos é aquela mudança maluca de temperatura que falamos. Durante o dia, o sol forte aquece a superfície da rocha, fazendo ela se expandir. Pensa numa roupa que fica mais larga no calor. Com a rocha, acontece algo parecido, só que em uma escala microscópica. Ela incha um pouquinho com a energia do sol. Quando a noite chega e o frio congela o deserto, a rocha encolhe. Esse processo de expandir e contrair, dia após dia, por milhares e milhares de anos, começa a criar pequenas rachaduras na superfície da pedra. É como dobrar um clipe de metal várias vezes no mesmo lugar. Uma hora ele quebra. Com a rocha, acontece o mesmo. A água, mesmo que pouca, acelera tudo. Quando uma gota de chuva rara cai e entra nessas frestas, ela pode congelar durante a noite. E você sabe, quando a água vira gelo, ela se expande. Essa expansão força as rachaduras a abrirem ainda mais, quebrando a rocha de dentro para fora. Depois que a rocha começa a se quebrar em pedaços menores, entra em cena outro agente poderoso: o vento. O vento no deserto não é uma brisa qualquer. Sem árvores ou prédios para barrá-lo, ele corre livre e forte, carregando partículas de areia como se fossem pequenas balas. Esses grãos de areia batem sem parar contra as rochas maiores, funcionando como uma lixa natural. Esse processo é chamado de abrasão. É um bombardeio constante que, ao longo de eras, desgasta as rochas, arredonda suas bordas e arranca mais e mais grãos minúsculos, que se juntam ao exército de areia levado pelo vento. Agora que já temos a areia, o que acontece com ela? Ela não fica parada no lugar onde foi criada. É aqui que a falta de vegetação entra como um fator crucial. Em uma floresta ou um campo, as plantas seguram o solo com suas raízes. A grama, os arbustos, as árvores, todos eles funcionam como uma rede de proteção, impedindo que a chuva ou o vento levem a terra embora. A vegetação é a cola que mantém o chão no lugar. Mas no deserto, essa cola quase não existe. A falta de água impede que a maioria das plantas sobreviva, deixando o solo completamente exposto. Com o chão desprotegido, o vento se torna o grande escultor da paisagem. Ele tem liberdade total para pegar os grãos de areia e carregá-los por quilômetros e quilômetros. Esse transporte de areia é o que cria as famosas dunas. O vento sopra a areia, que vai se acumulando em algum obstáculo, que pode ser uma pequena rocha ou até mesmo um montinho de areia já existente. Aos poucos, grão por grão, a duna começa a crescer. E as dunas não são estáticas, elas se movem. O vento leva a areia de um lado da duna e a deposita do outro, fazendo com que ela literalmente caminhe pela paisagem, lentamente,
ao longo do tempo. É um sistema perfeitamente equilibrado em sua própria aridez. Você pode pensar, areia é areia, certo? Errado. Comparação lado a lado. Um punhado de areia de praia, com grãos maiores e de cores variadas. À direita, um punhado de areia de deserto, fina, uniforme e de cor amarelada. A areia que você encontra numa praia paradisíaca é bem diferente da areia de um deserto como o Saara. A primeira grande diferença está na forma dos grãos. A areia da praia é constantemente lavada e rolada pelas ondas do mar. Esse movimento incessante com a água desgasta as pontas e as arestas dos grãos, deixando-os mais arredondados e polidos. Por isso a areia da praia é, no geral, mais macia ao toque. É como se o mar fosse uma máquina de polimento gigante, trabalhando sem parar para suavizar cada grãozinho. Já a areia do deserto é moldada principalmente pelo vento. O vento carrega os grãos e os joga uns contra os outros e contra as rochas. Esse processo de abrasão eólica também arredonda os grãos, mas de uma forma muito mais sutil e lenta. O resultado é que os grãos de areia do deserto são extremamente finos e muito redondos, quase esféricos. Eles são tão lisos e uniformes que não se encaixam bem uns nos outros. Por causa disso, a areia do deserto não serve para fazer concreto, por exemplo. Os grãos são tão redondos que não criam o atrito necessário para dar liga e resistência ao material. Ambas são areia, mas contam histórias geológicas completamente diferentes sobre sua origem e jornada. Depois de tudo isso, a areia do deserto pode parecer apenas um subproduto de um ambiente inóspito. Mas a verdade é que ela tem um papel fundamental no equilíbrio do nosso planeta. Pode parecer loucura, mas a poeira e a areia do maior deserto do mundo, o Saara, ajudam a fertilizar a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Todos os anos, os ventos carregam milhões de toneladas de poeira do Saara, cruzam todo o Oceano Atlântico e depositam esse material sobre a floresta amazônica. Essa poeira é riquíssima em minerais, principalmente fósforo. O fósforo é um nutriente essencial para as plantas, como uma vitamina. A poeira do Saara funciona como um adubo natural que chega voando, repondo o fósforo perdido e ajudando a manter a floresta mais viva e exuberante do planeta. Um grão de areia nascido na África alimenta uma árvore na América do Sul. O segredo da areia nos desertos nos mostra como o nosso planeta é um sistema complexo e interligado. Nada na natureza existe por acaso.